Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Quem não ouve conselho, ouve coitado. E como consequência, não ter dinheiro para pagar uma dívida é como viver em uma prisão, sem saber como se livrar da situação de humilhação e vergonha. As cobranças implacáveis são as piores. Nos tempos bíblicos, recém-nascidos eram arrancados dos braços das mães. Filhos ameaçados de serem tomados dos pobres como pagamento de dívida. Um credor incompassivo. Uma viúva aflita com a cobrança batendo à sua porta. Em jogo, seus 2 filhos como acerto do compromisso. Os tempos mudam, mas as angústias por causa das dívidas são as mesmas. Dívidas com cartão de crédito, prestação de carro atrasado. Teve uma situação onde a minha filha queria uma fruta e não tinha uma fruta para dar para ela, né? E isso para um pai é uma humilhação muito grande. Tinha uma dívida de 140 mil, uns 10 anos já. 10 anos. Isso. Essa dívida vinha correndo, esse problema chegou a 140 mil. Exatamente, uma bola de neve. Tinha uns terrenos e caminhão no banco e aquilo foi degringolando de um jeito. Aí o modo fácil que é pega dinheiro emprestado e dinheiro emprestado não cobria, e aí entrega caminhão e aí quebra contrato porque o motorista errou, aí eu não dava bola e a coisa foi indo. Foi virando uma bola de neve? Foi virando uma bola de neve. Eu andava em 2000, comprei um F250 zerinho, foi a terceira. E em 2008 eu quis R$10 para botar de gasolina num Fusquinha que meu pai tinha, eu não tinha. Mas quem recebe a direção certa e coloca a fé em prática, muda a história. A viúva que estava prestes a perder seus filhos, mesmo sem entender, obedeceu o que o profeta Eliseu orientou que fizesse. Então ela tomou um resto de azeite que tinha em casa e saiu em busca de botijas vazias na vizinhança. Em seguida, despejou o seu último azeite nas vasilhas e, milagrosamente, ele se multiplicou e ela pôde vender e pagar a quem devia. A fé e a obediência fazem a diferença. Eu tinha um carro que eu gostava muito, né, que era um sonho de um carro que eu tinha. Deus deu a direção de eu vender esse carro e construir kitnets em cima da minha empresa. Eu fui lá e vendi. E hoje, desse carro que eu vendi e construí, eu recebo um carro zero todo ano através dessa direção, com esses aluguéis. Construiu, né? as kitnets? Construí. Aí, a partir disso, comprei mais 3 terrenos, entreguei mais 2 residências de aluguel. E para quem não tinha uma fruta para dar para a filha comer, minha esposa não vai mais precisar trabalhar, graças a Deus. E Deus tem honrado, bispo, tem honrado. Consegui a bênção de Deus, fiz um acordo. E Deus abençoou, consegui pagar sem parcelamento e sem pegar dinheiro emprestado. Olha só, sem parcelamento e sem tomar emprestado. Isso. Saiu dessa prisão, né? Saí dessa prisão. Entrei na igreja, vim, fui indo. Não foi fácil. Hoje, graças a Deus, quem me ligava para cobrar, me liga às vezes para pedir conselho. Olha só. Oferecer negócio. Não dever nada a ninguém é um sonho possível, mesmo em tempos difíceis. Mas para se livrar das dívidas que tiram a paz, primeiro é preciso uma atitude. Nesta segunda-feira, a ausência de progresso na vida profissional é um sinal claro de que você está com a vida amarrada, preso a obstáculos que parecem impossíveis de superar. Essa situação pesada pode fazer com que você acredite que não há mais solução, que está condenado à estagnação.
sem forças para seguir em frente e prosperar. Para alguns, a sensação é ainda mais profunda. Sentem que estão no fundo do poço, sem saída, sufocados pelo caos financeiro e pela inadimplência. Mas é exatamente nesses momentos difíceis que a mão de Deus se manifesta, enviando a corda para resgatar você e tirar essa carga pesada dos seus ombros. Existe uma saída. Seus caminhos vão se abrir. Participe da segunda-feira com o clamor pelos inadimplentes. Dia 16 de junho. Olá, seja bem-vindo, programa Prosperidade com Deus no ar, e nós estamos hoje nesta fé, segunda-feira da corda. Muitas são as pessoas que estão presas em cordas de aflição. Se você, profissionalmente falando, esse primeiro semestre, o semestre foi marcado até então com problemas, inadimplências, amarrações, dívidas, suas vendas não vão, tudo isso pode mudar. Inclusive, eu quero mostrar desde já o porquê deste tema, né? Você acompanhou então esse intervalo ou esse convite há pouco, e eu quero que você entenda aqui na palavra de Deus o porquê esse tema. No livro de Jó, no capítulo 36, versículos 8 e 9, então está escrito exatamente isso. Veja só, se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras. Cordas de aflição. Hoje, o desemprego, as dívidas, falta de vendas, você é aquela pessoa que percebe mãos e pés atados, tudo que você põe a mão parece que dá errado. Você é aquela pessoa que não consegue caminhar, desenvolver profissionalmente. Deus vai mudar essa história, vai mudar essa situação. Espero por você hoje, segunda-feira, no Congresso da Prosperidade com Deus, às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, 15 horas, 18 e 19h30. 6 palestras, 6 horários. Veja o melhor horário para você. 18 horas o Bispo Jean Paulo estará e juntos eu estarei com você às 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Isso acontecerá em todas as Universal. Pegue um papel, escreva quais são as suas aflições, as cordas de aflição que estão na sua vida. Coloque por escrito, vamos apresentar a Deus, traga este papel. Nós vamos levantar um clamor e vamos determinar que Deus despedace essas cordas de aflição e estenda as mãos para você. E no outro sentido da expressão, estenda a corda dele de salvação para tirar você do fundo de poço que você se encontra. E ele o fará. E isso acontecerá em todas as Universal. Para mais endereços, universal.org/localizar, tá certo? Vamos agora acompanhar com a repórter Carla como estava a vida do José, a vida dele antes e após o Congresso da Prosperidade. Quantas pessoas conseguem conquistar de um lado e perder do outro? Até parece que tudo que conseguem ajuntar são as dívidas. Como mudar essa situação? Vamos acompanhar a história do José, que vai contar pra gente como foi que conseguiu sair dessa. Olá, José, como era a sua vida antes? Antes de conhecer a reunião da Prosperidade com Deus, a minha vida era uma derrota. Sempre fui comerciante do ramo de alimentos e bebida, ganhava até muito dinheiro, mas não prosperava, entendeu? Era uma vida de destruição. O dinheiro entrava com uma mão e saía por outra, em farra, em bebedeiras, que chega ao ponto até de faltar as coisas em casa, entendeu? Tinha carro, perdi carro com agiota, dívida com agiota, eu cheguei a dever mais de 100 mil agiota. Qual foi a sua pior situação? A pior situação da minha vida foi quando eu perdi o chão. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha mais nada. O meu veículo, paguei agiota, dei agiota, perdi com agiota, o da minha esposa. Quando eu vi, eu não tinha dinheiro mais nem para comprar uma fralda para minha filha. Foi meu fundo de poço. E foi aí onde eu entrei em depressão. Entrei em depressão. Uma noite eu dormi um pedaço de fio para me poder tirar a própria vida. E na madrugada eu assistindo uma programação e eu vi que minha vida tinha jeito. Porque eu vi um testemunho de outra pessoa e para ela teve jeito, por que não para mim? E esse aí foi meu fundo de poço. Então conta pra gente como foi que você teve uma mudança de vida.
minha situação começou a mudar, porque eu vi aquele testemunho e vi que mudou a vida daquela pessoa, porque não mudaria a minha vida? E aí comecei a ir para a reunião da prosperidade com Deus, comecei a receber os ensinamentos e minha vida começou a mudar completamente. Não tive mais desejo de suicídio, Deus começou a me dar direção e conquistei o meu comércio de volta e hoje é uma bênção. Quais são as suas conquistas? Hoje, após a minha aliança com Deus, eu conquistei o que eu tinha perdido lá atrás. Conquistei meu comércio, não, né? Hoje tenho 3 comércios, tenho casa, tenho minha casa própria, tenho o meu comércio próprio, tenho terreno, 3 carros, moto, graças à aliança que eu fiz com Deus. Qual é a sua maior riqueza hoje? A maior riqueza que eu conquistei não foi os bens materiais, não foi conquistar os restaurantes de volta, carro, casa, foi ter o Espírito de Deus dentro de mim, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que me guia, é o que me traz a paz, é a maior riqueza que um ser humano pode ter, de conquistar, é o Espírito Santo. Muito obrigada por contar a sua história. Eu que agradeço a oportunidade e espero que minha história ajude outras pessoas. Que Deus abençoe. Olha só, se você também deseja mudar a sua situação, faça como o José, estabeleça uma aliança com Deus e você vai ver tudo mudar na sua vida. Agora eu volto com o Senhor nos estúdios. Obrigado ao repórter Carlos, obrigado aí ao José, que mudança na vida dele. Ou seja, Deus estendeu a corda de salvação dele, espiritualmente falando, e o José agarrou essa corda e Deus tirou ele daquela situação. É isso que está acontecendo hoje, vai acontecer hoje o dia todo, daqui a pouquinho, hein? Dá tempo de você ainda vir no primeiro horário, 7 da manhã que termina às 8, e dali você já vai para o trabalho. Também às 10, ao meio-dia, às 15, tá certo? 3 da tarde, até às 16 horas, 1 hora, 60 minutos de reunião, às 18 até às 19 com o Bispo Jean Paulo, esse horário, e juntos eu estarei com você das 19 às 20h40 no mais tardar, reuniões objetivas, de fé, de poder, de clamor, para Deus mudar a história da sua vida. Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, você é o nosso convidado e isso acontecerá hoje em todas as Universal. Vamos agora a alguns de muitos resultados que têm acontecido às segundas-feiras no Congresso da Prosperidade. Nome da senhora? Francivane. E antes do pacto, como é que era? E depois do pacto, como é que está? Antes do pacto, bispo, eu cheguei na igreja, eu cheguei a pé, né? Eu vinha para a igreja a pé, ou de bicicleta, com meu filho, na época era um bebê, e desempregada, a vida era uma derrota, era uma verdadeira miséria mesmo, né? E fazendo um pacto na segunda, né? Eu entendi que só assim para poder a gente dar uma mudança na vida. O que Deus fez na sua vida? Então, eu entendi que primeiro eu tinha que buscar o reino de Deus. Reino de Deus. Quando eu entendi isso, daí sim. Aí Deus me deu uma direção, onde eu abri o meu próprio negócio na área da estética. E hoje eu tenho meu próprio negócio, não dependo mais de ninguém, só de Deus mesmo. Tá andando mais a pé? Não. Hoje tem o seu próprio automóvel? Hoje eu tenho a minha moto, meu marido tem a dele, a gente tem carro. E tudo mudou. Assim. Prosperou? Prosperou. Valeu a pena? Muito. E qual é o seu maior tesouro? Espírito Santo. É o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Ele é a base. Graças a Deus. Tomou posse do reino de Deus. Amém. Deus abençoe. Bem forte para o Senhor Jesus. Bispo, seu nome? Bem? Gabriel, bispo. E a vitória, Gabriel, aqui no Pacto da Fidelidade com Deus nas segundas-feiras? Então, bispo, eu me mudei em final de dezembro de 2024 agora, do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre para cá, à base de dinheiro emprestado, né, bispo? Então, tava bem difícil para mim. E o que foi mais vergonhoso não foi só pedir o dinheiro emprestado, mas foi que eu já recebi um bom valor, só que eu não conseguia ver o dinheiro. Eu recebia bem, mas o dinheiro saía na mesma quantidade. Então, foi bastante vergonhoso para mim me mudar pedindo dinheiro emprestado, né? E a partir do momento que eu comecei a frequentar as reuniões de segunda-feira, bispo, uma das coisas que Deus falou comigo, passar a confiar mais nas mãos dele do que confiar na força do meu braço. Então, eu trabalhava de segunda a domingo, né, virava noites trabalhando, trabalho home office, né, até minha família se preocupava bastante que eu sempre trabalhava, mas eu não via o resultado. Então, Deus falou comigo que mais nas mãos dele eu tinha que confiar, e a partir daí, bispo, nas próximas semanas eu comecei a ver o resultado. Todo mês, praticamente, eu bato recorde de faturamento na empresa esse mês. E o mais legal, bispo, é que eu estou trabalhando menos.
Então, trabalhando de segunda a sexta hoje e vendo mais resultado. Então, hoje eu dedico meu final de semana 100% às coisas de Deus. E eu posso dizer hoje que eu entendi que tem que confiar mais em Deus do que na nossa força do braço, né? Deus primeiro, né? Deus primeiro. Ele na frente. Exatamente. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. Boa noite. Seu nome? Boa noite. Meu nome é Gisele. Então, Gisele, antes do pacto, como é que estavam as coisas? Então, bispo, eu sou formada em fisioterapia e tenho mestrado também na mesma área e já estava fazendo a segunda pós-graduação, mas muito frustrada profissionalmente. Todas as oportunidades que surgiam, os salários eram baixos. Eu já tinha até passado um concurso da prefeitura, mas o salário era muito pequeno e isso estava me deixando revoltada, porque mesmo com os títulos, com capacitação, não era o suficiente. E aí eu tinha entrado para o doutorado com a ideia, com o objetivo de dar aula em universidade pública, que aqui na nossa região era a melhor oportunidade financeira. Mas não era o que eu queria, não estava desenvolvendo. E no pacto, eu falei para Deus que eu estava revoltada com a situação, que Ele me desse alguma direção, porque eu já estava a ponto de colocar os certificados na gaveta e mudar de área. E foi quando uma fisioterapeuta colega me disse que estava vendendo uma clínica que ela tinha em sociedade com um dos pacientes, e naquela hora eu pensei, eu não tenho nenhum real para comprar. Mas naquela noite eu cheguei em casa e falei para o meu marido, eu comprei a clínica da fulana. Chegou em casa assim, exato. Mozinho, comprei uma clínica. E ele pulou do sofá e falou, como assim? O que tu tá falando? E eu falei, não fechei negócio, mas eu vou comprar, vai ser nossa. E eu já tinha trabalhado nessa clínica, né? Por isso que ela até comentou comigo. E aí eu marquei a reunião e falei para Deus, Senhor, eu não tenho R$1, mas se for da tua vontade, que a negociação chegue, né, à conclusão e que a gente consiga comprar a clínica. E quando chegou lá, bispo, eles me falaram o valor que eles queriam e era muito alto, não tinha R$1 para comprar, mas eles mesmos me fizeram uma proposta de pagar parcelado, com um contrato só registrado em cartório, sem nenhuma entrada, sem R$1 de entrada, sem cartão de crédito, sem boleto, só na confiança. Disseram que conheciam o meu trabalho, que conheciam o meu caráter, então que não teriam dúvida de que eu pagaria. E hoje a gente está com 3 anos de clínica. Inclusive, na semana passada, a gente fez um investimento para ampliar a nossa agenda de atendimentos. E eu tenho certeza que o segundo semestre desse ano vai ser ainda melhor. Quer dizer, aquela palavra que diz, ide comprar sem dinheiro. Eu sou dessas. Cumpriu-se na sua vida. Sim, pastor. Até, tipo, o meu marido, ele também deu testemunha aqui, e foi o que eu falei para ele, assim, o máximo que vai acontecer é a gente voltar para trás, mas se a gente participar do congresso e não botar em prática, a gente está vindo só perder tempo. Então, a gente tem que ir e botar nossa confiança em Deus. Tomou atitude de fé. Exato. E tomou posse. Exato. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus lhe abençoe muito mais. Nome? Tatiane. E o seu? Boa noite, bispo Michel. Pode vir um pouquinho mais para cá. Quem vai começar? Eu. Então, antes do pacto, como é que era a vida desse casal aí? Antes do pacto, bispo, a nossa vida era totalmente destruída. Uma miséria total. Onde a gente dependia muito dos familiares. Um pão, um arroz, um açúcar. A gente não tinha perspectiva de vida nenhuma. Básico, vocês não conseguiam. A gente trabalhava em 2 empregos e R$100 para pagar a conta de luz a gente não tinha. Meu Deus. A gente não sabia onde colocava o dinheiro. Meus filhos, né, eu tinha um filho pequeno na época, ele queria uma bolacha, não tinha. Né? Assim a gente chegou. Então, a gente dependia das pessoas aqui da igreja, de uma cesta básica. A gente dependia de condução daqui do pessoal, que muito nos ajudou para vir para a igreja. Então, essa foi a condição que nós chegamos na igreja. Assim chegaram aqui. E depois que fizeram o pacto com Deus? Depois, aí essa parte é com ele que... Então, e aí? Então, bispo, complementando o que a minha esposa acabou de contar, sim, chegamos na igreja, né? Vida totalmente miserável, destruída, e a gente realmente não entendia para onde ia o dinheiro. Com 2 empregos nessa situação. Ela trabalhando em 2 empregos e eu também, né? Em lugares distintos ali. E não entendíamos para onde ia o dinheiro, né? E aí lutamos, perseveramos, fomos orientados, fomos muito ajudados pelos obreiros aqui, graças a Deus, né? Doando cesta básica, dando carona, pastores me pegando aqui na igreja, levando para casa de volta. Graças a Deus por isso. Hoje, com a graça de Deus, Deus deu a direção, né? Montamos a nossa microempresa. A gente trabalha no ramo de montagem e manutenção de jardim, estamos arrebentando com a graça de Deus, muitos clientes, né, nos esperam para fazer a manutenção, solicitam o nosso trabalho, não damos conta de tanto trabalho, bispo, né, trabalhamos em 4, né, eu e minha esposa, nossos filhos, e a prosperidade tem reinado no nosso lar. Quer dizer, vocês receberam aquela ajuda emergencial, receberam todo o apoio,
receberam o que é o dever de todo cristão, mas vocês também receberam a palavra. Foi o que mudou. E fizeram um pacto com essa palavra. Sim, senhor. Obedeceram a palavra. Certeza. E hoje estão colhendo o fruto disso. Com certeza, bispo. Foi o voto que ele fez com Deus. Ele falou, meu Deus, se o Senhor não suprir, né, ele largou tudo. Ele falou, não, eu vou confiar nessa palavra. E assim, quando ele se lançou, bispo, eu fiquei com medo. Né? Porque assim, a gente, vamos se dizer, tinha 4 empregos. E não tinha R$100 para pagar uma conta de luz. Então, como que ele vai sair do trabalho e vai deixar começar um negócio do nada, do zero, e Deus deu, né? Deus deu. Com certeza. Deus honrou. Deus honrou com a palavra dele. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, Amém. hein? Muito mais. Bem forte para Jesus. Luimar e Luana, quem começa falando? Eu. Então vamos lá, Luana, como é que estava a vida de vocês antes do pacto? Então, pastor, eu cheguei na igreja e eu trabalhava de CLT. Eu já estava quase me formando já em processos gerenciais, eu estava trabalhando normal. Mas eu queria mais tempo. Mais tempo para Deus, mais tempo para a família, enfim. E eu pedi uma direção para Deus, né, que viesse do altar, para que eu pudesse ter mais tempo. E Deus me deu a direção do ramo da beleza. E desde então, firme no pacto, né, de fé em fé, aliança, altar, Deus tem abençoado, honrado. E aquilo que eu ganhava em um mês, eu ganho hoje em semanas. Em semanas? Semanas, sim, senhor. Muito mais do que quando trabalhava ali como CLT. E trabalhando bem menos. Bem menos horas. Menos trabalho, menos horas, menos remuneração maior. Sim, senhor. Essa foi uma visão, uma ideia, uma inspiração do pacto. Do altar, sim, senhor. E também, no início do ano, né, a gente apresentou os nossos projetos no altar e um deles era eu mudar de local de atendimento. Eu queria um local melhor, mais bem localizado, né? E há cerca de 3 meses, Deus me deu a direção, caiu no meu colo. Literalmente, caiu no meu colo. Deus entregou. Deus entregou e tem dado muito certo, tem dado muito fruto. E Deus tem honrado, perseverando, sim, senhor. Firme no pacto. Sim, senhor. Luimar. Bom, pastor, eu sou novo na igreja, né? Eu tenho mais ou menos 1 ano e meio na igreja. Eu vim através dela, né? Que ela já tem muitos anos na igreja. E eu sempre tive muito preconceito com a igreja exatamente por causa do dízimo. Era era meu impedimento, era o que impedia de eu chegar na igreja, né? Eu era encarregado de estoque, eu liderava a equipe e eu fiquei 13 anos numa empresa. E o meu sonho sempre foi ter o meu próprio negócio. Então, durante 6 meses que eu estava na igreja, eu saí dessa empresa, peguei a indenização e fui para Silva para empreender. E aí eu abri um negócio, estando dentro da igreja, deu tudo errado. Quebrou o negócio, eu perdi, eu acho que uns R$20 mil nesse primeiro negócio. Quer dizer, já dentro da igreja, mas ainda não era fiel. Eu estava na igreja, mas eu ouvi o pastor pregar sobre o dízimo, mas eu tinha o preconceito. Deus ainda não era o primeiro na sua vida. E aí eu fui lá abrir mais um negócio, também deu errado. Quebrei o negócio, gastei mais um dinheiro, e assim, o dinheiro que eu tinha já estava acabando, né? E aí um certo dia eu estava ali na reunião, o pastor pregou, se você está aqui, o que você tem a perder? Você já perdeu tudo lá fora, então assim, faça uma prova. E aí foi onde eu fiz essa prova. E assim, foi incrível porque foi muito rápido, né? 2 semanas depois, Deus me deu uma direção de eu empreender na área de vidros. Se o senhor olha aqui assim, as fachadas, né, vidro ali, esquadria, eu disse assim, bom, vou trabalhar com isso. Nunca tinha trabalhado. Nunca. Não fazia nem ideia como é que colocava um vidro numa janela. Foi uma inspiração de Deus. Foi, literalmente. E assim, foi no primeiro mês, o faturamento que eu tive nesse negócio, ele já foi o dobro do que eu ganhava na empresa durante 13 anos que eu fiz a minha carreira. Olha só. Quer dizer, uma total diferença antes de colocar Deus em primeiro lugar e depois que pôs Deus em primeiro lugar. Sim. Você viu isso nitidamente. Com certeza. E Deus tem honrado. Tem, muito. Não para de ser fiel mais não. Não. Firme no pacto também? Firme. E assim, pastor, o mais legal é que antigamente quando eu trabalhava na empresa, eu me estressava muito, eu não dormia, eu estava sempre preocupado, por mais que eu ganhava um salário. Hoje não, hoje eu deito, eu durmo em paz, eu não me preocupo com o que vai ter no dia seguinte e Deus vem honrando. Deus tem honrado, tomado a frente, aberto portas, exato. Tem clientes. Muitos, chega a hora que eu não dou conta, eu digo para ela, não aguento mais esse pessoal me chamando o tempo inteiro no telefone, né? É muito cliente. Então Deus tem honrado o casal. Tem. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe mais, bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus.
Seu nome? É Bruno. E antes do pacto, Bruno, como é que estava a vida? Bispo, antes do pacto, eu não tinha R$1 para pagar meu aluguel, tinha acabado o gás da minha casa, não tinha nada, bispo. Chegou assim aqui na igreja? Cheguei assim, eu só tinha em casa pão e água. Comi um pão quando eu vinha na reunião e um de manhã. Assim eu cheguei no pacto. E hoje, como é que tá? Hoje, depois que eu fiz o pacto com Deus, Deus me deu, através da reunião do congresso, Deus me deu uma direção para abrir a minha própria empresa, abrir pinturas. Hoje, eu tenho clientes que eu nunca tive cliente. Eu nunca trabalhei, que eu trabalhei de carteira assinada, na verdade, foi 3 meses. De todo da minha idade que eu tenho, foi 3 meses que eu trabalhei na minha vida. Toda a sua vida profissional? Sim, senhor. 3 meses só. Através do congresso, eu vim aqui, Deus me deu a direção para abrir a minha própria empresa. Hoje, eu tenho cliente aqui em Florianópolis. Domingo, retrasado, bispo, eu estava na reunião, eu tinha feito um orçamento, enviado no sábado à noite, quando eu cheguei do Grupo Jovem, enviei para o meu cliente. E quando foi no domingo, eu fui olhar a hora, a minha cliente tinha respondido que já tinha fechado aquele contrato. Iniciei esse trabalho hoje. Mesmo domingo fechou o contrato? Fechei no contrato. E hoje começou esse novo trabalho? Sim, senhor. E saindo do outro, que eu estou com 2 trabalhos, saindo de um hoje de manhã, outro rapaz já me chamou para fazer outro orçamento para ele, outro cliente, e Deus está honrando, bispo. Deus tem abençoado. Sim, senhor. Tem valido a pena permanecer firme com o pacto com Deus? Sim, senhor, bispo. Tem valido Graças a pena. Graças a Deus. Deus abençoe. Bem forte para o Senhor Jesus. E cada testemunho desse é Deus dizendo também quero e posso mudar a história da sua vida. Agora você tem que agir a fé. Pegue um papel, assim que puder, ou agora ou depois, escreva quais são as amarrações da sua vida, quais são as cordas de aflição que estão na sua vida profissional e traga hoje. Daqui a pouco o primeiro horário, 7 da manhã, neste local, na Catedral da Fé, às 10 ao meio-dia, depois às 15, 18 horas, horário do cair da tarde com o Bispo Jean, e juntos eu estarei com você no Congresso da Noite aqui, no Templo Maior, Avenida Mauro Ramos, 1310. Isso acontecerá em todas as Universal. Venha firmar a sua aliança, fazer o seu pacto com Deus. E certamente, ainda este mês, você vai começar a reescrever uma nova história na sua carreira. Receba uma aliança como essa, se você ainda não tem, gratuitamente, com a frase Aliança com Deus em hebraico. E esse segundo semestre, para você que vai estar conosco hoje, há de ser um segundo semestre muito melhor do que foi o primeiro. Agora você tem que agir a sua fé. Eu fico por aqui, espero por você hoje um plantão de atendimento antes e após cada reunião do Congresso da Prosperidade. Você é o nosso convidado. Deus abençoe e até logo mais.